subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Vamos agora juntos estudarmos a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Eu trago como introdução para a nossa reflexão: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados, igualmente divinamente inspirados e detêm o mesmo grau de autoridade. Porém, as funções são distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicação nos evangelhos. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta para o plano da redenção em Cristo Jesus, conforme lemos em Gálatas 3, 24, 25. Então, nesse propósito, demonstrar que a lei e os evangelhos apontam para Jesus, nós dividimos a lição em 3 pontos. O ponto 1, o Pentateuco, a lei de Deus. O ponto 2, vamos estudar os evangelhos, a mensagem de Cristo. E o ponto 3, vamos também estudar sobre a mensagem transformadora do evangelho. Vamos começar. Ponto 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Subponto, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos, como todos nós sabemos. Penta, 5. Teukos, ou teixos, estojo para o rolo de papiro. A junção desses 2 termos, tradicionalmente, significa, então, 5 volumes, e refere-se aos 5 livros de autoria de Moisés. Eu trago para os professores um subsídio sobre esses rolos com a seguinte informação: os livros antigos eram escritos em rolos, geralmente de 9 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho necessário para acomodar de Gênesis a Deuteronômio. Portanto, a expressão Pentateuco corresponde ao conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Um outro subsídio importante é de que o título desses 5 livros corresponde à primeira palavra do texto hebraico na abertura de cada livro. Porém, na língua portuguesa, nós obedecemos à tradução do grego da Septuaginta. Então, na nossa versão, o primeiro livro é Gênesis, que é a tradução do Bereshit hebraico, que em português significa começo. Também nós temos o segundo livro, Êxodo, que traduzido é saída. Levítico, aquilo que é dos levitas. Aí temos Números, que é a tradução de aritmética, de estatística. E, por fim, nós temos Deuteronômio, que quer dizer segunda promulgação da lei. No texto hebraico, e até os dias de hoje para os judeus, esses 5 volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, de ensino, direção e orientação. A Torá assume na Bíblia Sagrada o nome genérico de livro da lei, com a abrangência de todas as suas normas e sempre associado ao nome de Moisés. O historiador judeu do século I, Flávio Josefo, menciona centenas de vezes que o autor do livro é Moisés, do livro do Pentateuco, ou do rolo do Pentateuco, dos 5 livros que compõem o Pentateuco. Com essas informações, então, nós respondemos à alta crítica que questiona a concepção do Pentateuco, que rejeitar a autoridade de Moisés e também a sua autoria nos escritos do Pentateuco é rejeitar o testemunho universal dos escritores bíblicos,
Porque todos os escritores do Antigo Testamento, ao se referir à lei, se referem à lei como sendo de Moisés, porque Moisés foi quem escreveu sobre inspiração divina. E para colocar um balde de cal em cima dos críticos, basta usarmos as palavras do próprio Cristo. Cristo disse em Lucas 24:44 que o Pentateuco é autoria de Moisés. Convinha, disse Jesus, que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, não há sombra de dúvidas de que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, são de autoria de Moisés e, portanto, é irrefutável. O segundo subponto fala sobre a grandeza da lei. A lei se estuda de forma didática em 3 aspectos principais. E eu quero isso ressaltar com os nossos professores e professoras. Primeiro, leis morais. São as leis que possuem validade permanente para todos os povos. Segundo, leis cerimoniais, que tratam da liturgia dos judeus e compreendem as festividades religiosas e os ritos do judaísmo. E 3, as leis civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita enquanto cidadão, tais como os regulamentos jurídicos e as demais normas que regiam a nação de Israel. Contudo, na verdade, essas 3 partes integram uma mesma lei, isto é, a lei de Moisés, o Pentateuco. Dito isso, costuma-se usar um resumo acerca do Pentateuco da seguinte forma: em Gênesis, o mundo foi feito. Em Números, as tribos são contadas. Em Levítico, contém a lei. Em Êxodo, se narra a marcha. E em Deuteronômio, a lei é repetida. Dessa forma, a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A Escritura diz em Romanos 7, 12 e 14 que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom, e a lei é espiritual. E isso é que dá grandeza à lei de Moisés. Nela, na lei de Moisés, Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Romanos 10 e 4, Paulo disse: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui está então a grandeza maior desta lei, porque ela aponta para Jesus, conforme é o título da lição. O subponto 3, nós tratamos da lei e a sua relação com a fé cristã. A Escritura diz, em Hebreus 10 e 1, que a lei tinha uma função transitória. O texto de Hebreus descreve que a lei não passava de uma sombra e não a imagem exata das coisas, e que a necessidade de oferecer sacrifícios ano após ano demonstra a ineficiência do ritual levítico. Essa declaração atesta a insuficiência da antiga aliança para efetuar a redenção da humanidade. Por isso, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, segundo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 3 e o versículo 11. Nessa perspectiva, a lei encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. Gálatas 3, 22 e 23. Assim sendo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas 2 e 16. Não obstante, a lei serviu como aio para nos conduzir à redenção em Cristo, segundo Gálatas 3, 24. Desse modo, prezados irmãos e irmãs, a lei nos fez conscientes do pecado e nos levou a buscar refúgio e misericórdia em Deus.
Assim, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Também nos deu a obra de Cristo vida mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Quando Cristo veio, finalmente a lei pôde ser cumprida. Até então, ninguém tinha tido condições de cumprir a lei, mas Cristo a cumpriu cabalmente. Mateus 5:17-20. A revelação divina contida na lei se consumou em Cristo. Hebreus 1 e 2. O texto diz, Hebreus 1 e 1, havendo Deus antigamente falado por meio dos pais e pelos profetas, a nós, agora, por último, nos falou por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, a lei aponta para Cristo. Cristo é o mediador de uma nova aliança. Cristo é o mediador de um novo concerto. Ele é o único sem pecado, capaz de fazer essa mediação. Ele inaugura uma nova aliança, ele inaugura a dispensação da graça. E isso pode ser consultado em Efésios 3:2, Hebreus 4:15, Hebreus 8:6, Hebreus 12:24. Agora, portanto, livres do jugo da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive no pecado ou na prática do pecado, porque agora é nascido de Deus, conforme 1 João 3, 6 e 9. Assim, a síntese deste ponto de número 1 é de que a lei de Deus, que está revelada nos 5 livros de Moisés, ela possui sua grandeza porque o fim dessa lei é Cristo Jesus. Vamos agora ao ponto 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Número 1, o conceito de evangelho. Evangelho tem origem no grego, com significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e à salvação por meio de Cristo Jesus. Os autores dos evangelhos são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Eles empregam, os evangelistas, um gênero literário novo e único, que os distingue de qualquer outra obra daquela época e até mesmo dos demais escritos do Novo Testamento. Evangelho, boa nova, mas também é gênero literário. O principal objetivo dos evangelhos é dar testemunho sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Os evangelhos mantêm em foco o tempo todo as suas atenções voltadas para Jesus, sendo este o propósito primário: contar a história e os ensinamentos e as obras e, portanto, a redenção que é propiciada por Cristo Jesus. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados, como já dito em lição anterior, de evangelhos sinóticos. Esse adjetivo sinótico vem do grego, que significa ver em conjunto. Essa designação, evangelhos sinóticos, ela passou a ser utilizada a partir do século XVIII, em razão da grande semelhança que existe entre as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas. Também os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia e concentram na revelação e no registro das curas, dos exorcismos e nos ensinos de Cristo por parábolas. Já o 4º evangelho, o Evangelho de João, tem particularidades distintas. Ele enfatiza o ministério de Jesus na Judéia, especialmente nas visitas periódicas que Jesus faz a Jerusalém. O discípulo amado, discípulo de Cristo, o apóstolo João, registra apenas algumas curas significativas, não faz referência a exorcismos e também não registra parábolas. João destaca os discursos mais profundos, os ensinos mais profundos do Senhor Jesus. Ressalta-se, porém, que
embora retratada de modo distinto, os evangelhos possuem uma única mensagem. E a mensagem é anunciar a Cristo Jesus, apresentado de 4 maneiras, mas sendo ele o Redentor, o Salvador da humanidade. O evangelista João deixa muito claro que não ficou escrito tudo que Cristo disse, nem tudo que Cristo fez, nem tudo que Cristo realizou. João 21, 25, a Bíblia diz que muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais fosse escrita, cuido, disse João, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Portanto, os evangelhos não são uma biografia com as particularidades da vida de Jesus, do seu nascimento, de sua adolescência, juventude e fase adulta. Elas retratam o Cristo, o Filho de Deus, e momentos importantes e cruciais que indicam ele como o Redentor, o Salvador da humanidade. Também trazemos aqui na lição, o subponto 2, a mensagem do reino de Deus presente nos evangelhos. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, inicia o seu ministério. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e, tendo vencido Satanás e tendo saído vitorioso da tentação, ele dá início ao seu ministério público com a seguinte mensagem, Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A expressão reino dos céus aparece 32 vezes no Evangelho de Mateus. E, em contrapartida, a expressão reino de Deus é usada apenas 5 vezes. E aqui quero fazer uma ressalva para os professores. A expressão reino dos céus e reino de Deus, às vezes, é confundida por alguns como distintas, mas elas não são. Elas são sinônimas. Reino dos céus é sinônimo de reino de Deus. A diferença é que a expressão reino de Deus, fazendo alusão então ao nome divino, era substituída pelos judeus por reino dos céus, por conta da interpretação que eles faziam do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim, para não profanarem o nome de Deus, em lugar de dizerem reino de Deus, diziam reino dos céus. De modo então que as expressões são sinônimas e não há necessidade alguma de se tentar buscar distinção entre elas. Esclarecido isso, vamos continuar. Esta expressão então, reino de Deus ou reino dos céus, ela tem uma mensagem e é uma mensagem salvífica, é uma pregação do reino que tem como ênfase uma condição. Isso é importante também ressaltar para os alunos. Em todos os evangelhos, a condição de acesso ao reino de Deus é arrependimento. Por exemplo, Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Marcos 1,5, arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E João Batista, como já disse, o precursor de Jesus, também exortava o povo ao arrependimento em virtude da chegada do reino de Deus. Marcos 3:2, aliás, Mateus 3:2, Marcos 1:4, Lucas 3:3. E no Evangelho de João, ele usa a expressão reino de Deus. Em seus registros, o evangelista João esclarece o que é o reino de Deus. E eu quero aqui fazer esse destaque para os professores a elucidar esse conceito para com os alunos. Primeiro, o reino de Deus não é deste mundo. João 18:36. Cristo ensinou que a natureza desse reino não é terrena. Segundo, este reino é estabelecido no interior das pessoas. Lucas 16:20 e 21. Terceiro, a riqueza, a autoridade e a glória desse reino são espirituais. Mateus 26:53. Contudo, os judeus esperavam
um líder político que libertasse o povo do jugo romano. Mas Jesus veio exercer soberania espiritual no coração do povo para libertar o povo do jugo do pecado. Não obstante, apesar dessa verdade, não se nega também a realidade de um reino vindouro, de um reino futuro. Mas é preciso esclarecer que reino de Deus e reino dos céus, no contexto dos evangelhos, é um reino espiritual. A mensagem deste reino, como já observado, Jesus é identificado por vários títulos messiânicos. E nesse ponto quero destacar apenas 3. Cristo é identificado como Salvador, como Cristo e como Senhor. Ao se dirigir aos pastores no campo, o anjo que trouxe a mensagem de salvação anunciou Cristo como Salvador e como Senhor. Como Salvador, ele é Salvador do pecado. Como Senhor, ele não é meramente um pronome de tratamento, mas se refere a um título divino. E como Cristo, ele é o ungido, o Messias, o libertador, que vai tirar o povo da escravidão do pecado. Dito isso, também o evangelista Lucas assevera que Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. Lucas 19:10. E esse ensinamento é possível identificar claramente no encontro de Jesus na casa de Zaqueu, registrado em Lucas capítulo 19. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e era um homem corrupto, e ele vivia para angariar fundos e era extremamente materialista. A vida de Zaqueu estava concentrada em aumentar as suas riquezas e por isso ele cobrava mais, enganava seus conterrâneos e ainda enganava a Roma. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, a vida e o caráter de Zaqueu foram transformados. Ele deixou de ser aquele homem materialista que amava em extremo ao dinheiro e ele se levantou e disse a Jesus: as pessoas que eu tenho defraudado, vou devolver 4 vezes mais. E do dinheiro que sobrar, eu vou repartir com os pobres e vou viver do resto. Ora, a primeira parte dessa declaração de Zaqueu estava na lei. A lei dizia que quando alguém furtava, deveria devolver 4 vezes mais. Mas a segunda parte da fala de Zaqueu não estava escrito em lugar nenhum. Foi obra do Espírito Santo que transformou a vida materialista daquele homem. Ele disse: do dinheiro que sobrar, eu não preciso de todo ele, eu vou dividir com os pobres e vou viver do que ficar de resto. Quando Jesus ouviu essas palavras, Cristo asseverou: hoje veio salvação nesta casa, porque houve uma transformação de vida, uma cosmovisão diferente agora na vida de Zaqueu, porque esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação que transforma. Quero ainda destacar que essa mensagem apresenta Jesus como Salvador do mundo. João 4,42. O contexto dessa declaração de João envolve os samaritanos, que eram desprezados, mas que creram em Jesus. Isso nos dá então uma salvação universal, ou seja, uma salvação destinada para toda a humanidade. Aqui é importante destacar que não se trata de universalismo. Universalismo é a teoria que diz que todos serão salvos, mas universal quer dizer que a salvação está disponível para todos, mas nem todos serão salvos, somente aqueles que em arrependimento recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por fim, nós temos o ponto 3, a mensagem transformadora do Evangelho. Uma mensagem que transforma caráter, uma mensagem que restaura a família e uma mensagem que regenera a sociedade. O caráter é aqui definido como a maneira própria de cada pessoa agir e de cada pessoa se expressar. Significa que o caráter identifica o modo de ser, o modo de se comportar, a maneira habitual de alguém se portar em sociedade. Então, o caráter individualiza alguém,
distingue a pessoa, a faz diferente. O caráter é a marca distintiva de cada pessoa. Regula sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de desejar, de proceder e de reagir. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que o caráter é o componente da personalidade, é adquirido, o caráter não é herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente, no lar, na escola, na igreja, na comunidade e etc. Portanto, o caráter pode ser forjado, mudado e transformado. Na lei de Moisés, no Decálogo ou nos 10 Mandamentos, nós temos orientações básicas para o modo de viver, de agir e se comportar dos israelitas. Os 3 primeiros mandamentos dizem respeito à teologia e os demais se referem à ética. A ética são os fundamentos da moral. A ética e a moral refere-se, portanto, ao conjunto de costumes, de valores e de obrigações que são adotados em uma sociedade. E é somente o poder do Evangelho, a mensagem do Evangelho, a ação do Espírito Santo por meio da graça divina é que pode transformar o caráter do ser humano, que pode transformar o homem de velha para nova criatura, abandonar o pecado e viver em novidade de vida. Então, o caráter do cristão, ele é evidenciado por meio da sua conduta na observância dos valores morais prescritos na palavra de Deus. Então, ele deixa de furtar, ele deixa de adulterar, ele deixa de dar falso testemunho, ele deixa das obras da carne e passa a ser controlado pelo fruto do Espírito. Essa é a transformação que a mensagem do Evangelho faz no caráter das pessoas. E aqui eu quero fazer uma ressalva aos nossos professores. É importante enfatizar aos alunos que a mensagem do Evangelho precisa transformar o caráter. O caráter de uma pessoa é evidenciada pelo seu comportamento, pela sua postura, pela sua maneira de ser e pela maneira dela reagir diante dos problemas. E o caráter do cristão precisa reproduzir o caráter de Cristo. Nós não podemos andar de modo equivocado, nem dando mau testemunho, nem tampouco servir de blasfêmia para o bom nome de Cristo e seu Evangelho. Então enfatize isso com seus alunos para que a mensagem do Evangelho verdadeiramente possa ter espaço para a transformação do caráter na vida de cada um de nós. Vamos em frente. A mensagem do Evangelho restaura famílias. Ora, eu trago aqui um subsídio importante. A Constituição Federal do Brasil, ela prescreve que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É o artigo 222 da Constituição Federal, que fala que o casamento é heterossexual, entre um macho e uma fêmea. No livro de Gênesis, quando Deus instituiu a família, os princípios reguladores do casamento, ali na palavra de Deus, Gênesis 1:27 e também Gênesis 2:24, ela tem um tripé. O casamento é monogâmico, entre um único homem e uma única mulher. Ele é heterossexual, entre um macho e uma fêmea, e ele é indissolúvel, é para sempre. E então o Evangelho tem esse poder também de restaurar o casamento e de restaurar a família. Foi Deus que instituiu o casamento nesse modelo. E Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra porque estavam em contradição ao modelo por Deus preconizado em sua palavra. Assim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho, quando pregado, quando vivido, quando praticado, ele mantém esse modelo bíblico de família, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus rejeita qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia, a heterossexualidade,
consoante com o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado pelo Senhor Jesus. No ensino de Cristo, o casamento é indissolúvel. Ele disse em Mateus 19:6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ainda para citar a nossa declaração de fé, a nossa declaração, o nosso credo, não reconhece união conjugal realizada entre pessoas divorciadas em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. As exceções são casos de morte, Romanos 7:2, infidelidade conjugal, Mateus 5:32, e deserção do lar pelo descrente, 1 Coríntios 7:15. E mesmo nas situações de traição e de abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis e não o divórcio. Segundo Mateus 5:9, 5:44, Mateus 18, 21 e 22. Por fim, a mensagem do Evangelho regenera a sociedade. Para citar novamente a declaração de fé, o nosso documento doutrinário diz que a estrutura dos 10 mandamentos se resume em amor a Deus e amor ao próximo. Diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamentos, palavras e obras. De todos esses mandamentos, o único que não está em vigor é a guarda do sábado, que é um mandamento cerimonial restrito meramente aos judeus. Cristo ensinou, então, que a lei se resume em duas coisas. A lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 40. O amor a Deus deve ser pleno. Deus requer um amor que envolve coração, alma e entendimento. E o amor ao próximo se estende, inclusive, para os inimigos. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por conseguinte, a virtude do amor é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Jesus Cristo. Romanos 13:10, Paulo escreveu: o amor não faz mal ao próximo. Em 1 Coríntios 13:5, ele diz: o amor não se conduz de forma inconveniente. 1 Coríntios 13:6, o amor não se alegra com a injustiça. E esse amor, o amor de Cristo para com a humanidade, precisa ser pregado e anunciado em todas as nações, conforme Mateus 28:19. Por fim, concluímos afirmando que esta mensagem, a mensagem bíblica do Evangelho, que transforma caráter, que restaura a família e que regenera a sociedade, tem a sua base no amor de Deus para salvar a humanidade. Desse modo, é minha e sua responsabilidade, enquanto igreja do Senhor, pregar este Evangelho que perdoa, que salva, que cura, que liberta e que regenera a sociedade. Que Deus nos ajude a obedecer e cumprir a sua palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor.